O Senhor tem uma palavra para os nossos corações neste dia, que está no Evangelho de Mateus 14, a partir do versículo 22, que fala que Jesus andou sobre as águas indo ao encontro dos seus discípulos. No versículo 28, Pedro vira e diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E o Senhor fala: vem. Logo Pedro desce do barco e vai ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Mas logo mais ele sente o vento forte e começa a ficar com medo, e isso faz com que ele comece a afundar. Então ele clama: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo as suas mãos, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aqui o que nós aprendemos com Pedro é que enquanto Pedro estava com seus olhos fixados no Senhor, ele estava andando sobre as águas em direção ao Senhor, e ele não estava se importando com o vento forte que estava à sua volta, porque ele sabia que ele estava indo em direção ao Senhor Jesus. Mas teve um momento que ele tirou os teus olhos do Senhor e focou no que estava acontecendo em sua volta, e isso fez com que ele duvidasse e ele começou a afundar. E quantas vezes eu e você tiramos os nossos olhos do Senhor e começamos a olhar tudo que nós estamos enfrentando e esquecemos que, como está escrito lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos focados no Senhor, na direção do Senhor, se necessário for, Ele nos fará andar por sobre as águas. Assim como foi lá no passado, quando ele libertou aquele povo da escravidão e o povo estava diante do Mar Vermelho e não tinha mais saída, porque o exército estava vindo atrás deles, o Senhor os socorreram, abrindo o mar para eles atravessarem. Assim o Senhor também faz com nós nos dias de hoje, quando nós fixamos os nossos olhos nele e não olhamos para o deserto escaldante que teremos que enfrentar, não olhamos para o mar revolto que está à nossa frente, porque nós entendemos que, se necessário for, o Senhor vai nos fazer andar sobre as águas. O Senhor vai abrir o Mar Vermelho. Se necessário for, Ele vai fazer brotar a água da rocha, fazer cair maná do céu, porque Ele não nos deixa só em meio ao deserto ou em meio à tempestade. Porque em Êxodo 13, o Senhor, quando o povo estava enfrentando o deserto, o Senhor não mandou uma coluna de nuvem durante o dia para guiar eles. O Senhor não mandou uma coluna de fogo à noite para os guiar. A palavra diz que o Senhor estava na coluna de nuvem e o Senhor estava na coluna de fogo. Isso nos mostra que o Senhor não nos deixa sozinho no deserto e muito menos no mar em fúria. Ele está conosco, Ele está na proa do barco, ou Ele está andando sobre as águas vindo ao nosso encontro. Ele não te deixou sozinho, Ele não me deixou sozinho, mas o segredo é fixar os nossos olhos para o Senhor, porque quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, que tem que ser o nosso alvo, nós começamos a ver os problemas que estão à nossa volta e muitas das vezes a nossa fé começa a ser abalada, nós começamos a duvidar das promessas que o Senhor nos fez, começamos a achar que a terra prometida não vai acontecer, que as promessas não vão se cumprir, mas enquanto nós fixar os nossos olhos nele e esquecer tudo que está acontecendo à nossa volta, a terra prometida vai ser alcançada, a promessa vai se cumprir. Então a palavra do Senhor para mim e para você neste dia é: não tire os teus olhos do Senhor. Não tire os teus olhos do Senhor, porque é dele que vem o teu e o meu socorro. E é nele que nós iremos vencer. O Senhor vai te fazer andar sobre as águas ou te fazer atravessar o Mar Vermelho. Mas fixe os teus olhos nele, porque ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que você seja abençoado com esta palavra. Amém?